Boa tarde! Essa live que eu acabei não avisando vocês quando que ela ia acontecer, mas esse é o melhor momento, porque é o momento que eu tenho e eu preciso estar aqui conectada com vocês e falar sobre o dia de hoje. Não sei quantos vão poder assistir essa live ao vivo, talvez alguns de vocês vão vir aqui, tem gente já chegando, mas alguns de vocês provavelmente vão assistir essa live gravada. Não consegui chegar aqui antes, então a gente vai fazer esse nosso encontro agora. Sejam muito, muito bem-vindos. Hoje, pessoal, é um dia realmente bem importante na Kabbalah e a gente vai falar sobre, basicamente, vamos falar sobre duas ideias, algumas coisas que a Karen Berg também fala sobre o dia de hoje, porque é um dia na Kabbalah que é conhecido como o dia mais poderoso do ano. E ao mesmo tempo é um dia... Esse dia tem uma relação direta com um dos maiores ensinamentos da Karen Berg, que é o ensinamento de que onde tem maior escuridão, existe maior potencial de revelação da luz. Então, ao mesmo tempo que é um dia muito poderoso positivamente, ele vem de um lugar que é o oposto disso, né? Então, vamos começar do começo, né? O que é o dia de hoje? Peraí. Gente, tosse é uma coisa, né? Que eu tô há algumas semanas já, tive uma tosse super forte. E ainda tô recuperando. Então, o que tá acontecendo hoje? O dia de hoje começou no pôr do sol de ontem. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter de informação é exatamente isso. Na Kabbalah, o dia começa no pôr do sol. Então, começou o pôr do sol, é o início do dia. Aí vai até o pôr do sol do dia seguinte. Então, até o pôr do sol de hoje, a gente está se conectando com essa energia, que é a energia de Tisha B'Av, e também a energia da elevação, ou seja, o dia que a Karen Berg deixou esse mundo, ela se elevou do mundo físico para os mundos superiores. Tisha B'Av é o dia da destruição do templo. E aí, muitas pessoas, né, nós dessa geração, a gente não teve contato com o templo sagrado. Muitas pessoas, se você está começando seus estudos da Kabbalah, talvez você saiba o que é isso, talvez não. Mas então, vamos entender juntos, né, o que é o templo sagrado. Além do templo sagrado ter sido um lugar físico de conexão espiritual que os israelitas usavam há milhares de anos atrás, também o templo sagrado tem uma representação na Kabbalah da nossa relação com o nosso Criador. É o lugar mais íntimo da nossa relação com Deus, né? E aí esse templo sagrado, ele não é físico, é um templo sagrado literalmente desse relacionamento mais íntimo com a nossa fonte. E o dia de hoje é o dia da destruição desse templo. Então, não só do templo físico, mas desse templo da nossa relação com o nosso Criador. Então, tradicionalmente, a gente vai falar aqui, a gente vai falar do olhar mais profundo da Kabbalah, tá? Tradicionalmente, é um dia, então, de luto. É um dia em que a gente... E aí tem até uma passagem de Jeremias que fala, né, que é o único dia que o Criador, ele chora. Ele chora no dia de Tisha B'Av. E o que isso significa? A gente vai explorar mais essa ideia desse dia de luto, né? Por que é um dia de luto e por que ao mesmo tempo é o dia mais poderoso do ano. É um grande paradoxo isso. E os meus professores, que são o Rav Berg e a Karen Berg, que são os professores mais importantes dentro do meu caminho da Kabbalah, eles falavam muito sobre esse paradoxo. A Kabbalah, ela fala bastante sobre como a gente vive muitas vezes dualidades, e essas dualidades é que fazem a gente crescer. Então, existe um dia de luto, mas por que esse luto? E o que a gente faz nesse dia de luto? E existe uma luz gigantesca no dia de hoje, e isso representa a nossa vida, tá? O dia de luto, então, é por conta dessa destruição do templo sagrado. Eu, por exemplo, tô sentada no chão, né? E a gente fica, tem essa tradição de ficar sentado no chão. Tem um motivo para isso, eu vou falar também sobre isso. É um dia de jejum também.
Então não é um dia... o jejum tem todo um significado. Então a gente vai explorar aqui algumas coisas mais tradicionais e principalmente a parte cabalística por trás, né? Bom, o Criador chorou, né? Como está escrito em Jeremias, o profeta Jeremias fala, esse é o único dia que o Criador chora. Por que ele chora? Então, a destruição do templo, ela representa a nossa pequenez, vamos dizer assim. O que é essa nossa pequenez? É o ser humano que muitas vezes escolhe agir com a sua própria pequenez, ao invés de escolher agir com a sua alma. Esse choro do Criador, ele fala exatamente sobre o quão difícil é, imagina para um pai ter tanto a oferecer para um filho e o filho se recusar e não querer receber aquilo que o seu pai tem para oferecer para ele, né? E existe um princípio cabalístico que diz que o mundo foi criado, tem uma pena aqui voando. Tem um princípio cabalístico que diz que o mundo foi criado para lirtiv lenivraav, que significa o mundo foi criado para compartilhar o bem com as suas criaturas. Ou seja, o mundo foi criado para compartilhar o bem com a gente. Deus, o universo, o Criador, criou esse mundo para compartilhar sua bondade com a gente. Só que nós, seres humanos, com o livre-arbítrio, muitas vezes a gente escolhe falar, agir, alimentar sentimentos que representam o aspecto mais pequeno do ser humano. O que é esse aspecto mais pequeno do ser humano? Existem muitas nuances dessa pequenez. Algumas delas são a gente alimentar medos, nós alimentarmos posturas egoístas, a gente ficar pensando o tempo inteiro, constantemente, apenas em nós mesmos, naquilo que é bom para nós, a gente ficar presos, fechados em melancolias por muito tempo. Uma coisa é a gente ficar triste porque a gente passou por algum momento difícil, outra coisa é você ficar preso naquela melancolia mesmo depois que o desafio já passou, e muitas pessoas ficam presas nesse lugar, né? E os cabalistas dizem que quando a gente está presos no nosso próprio egoísmo, pensando nas nossas próprias limitações, alimentando as nossas limitações, o que acontece é que o Criador, ele sofre por conta disso. E ele sofre porque ele não criou a gente para que a gente fique no exílio. Eu falo bastante disso nos meus cursos de Kabbalah, principalmente no nível 2. O Criador, ele não criou você para você viver exilado. O exílio é uma parte do processo. É uma parte de um processo de desconexão com a nossa fonte. Então, quando a gente vem para esse mundo, a primeira coisa que acontece com a gente é que a gente se desconecta da nossa fonte infinita de luz. A gente vem para uma realidade limitada, temporária, mas limitada. E nessa realidade temporária e limitada, a gente não sabe como se conectar com a nossa fonte. E aí esse não saber, ele começa a levar a gente a um esquecimento. Quando você está muito tempo sem praticar alguma coisa, a tendência é que a gente se esquece. Quanto mais distantes a gente está do nosso Criador, mais a gente se esquece de como é esse relacionamento. E aí a gente passa por esse momento de exílio, e esse exílio é esse esquecimento, o esquecimento da nossa fonte, o esquecimento de como é se relacionar com a nossa alma, com o Criador, com o Divino. E chega um momento do nosso amadurecimento espiritual que esse esquecimento, ele começa a levar a gente a um incômodo. Quando a gente está esquecido, a gente vive a nossa vida muito mais voltados para o que a sociedade fala pra gente que é o correto. Então, o que o senso comum fala que é o certo, né? O certo é você simplesmente viver olhando para fora, né? É isso que a gente aprende. O certo é a gente ficar constantemente olhando para o que tá fora. E aí a gente faz o quê?
Dizem que eu preciso estudar e ganhar dinheiro e casar e ter filhos e aí eu vou, né, ganhar dinheiro, fazer minha aposentadoria e pronto, viajar e tal. E é isso, esse é o propósito da vida, né? Passar esse tempo e pronto, acabou. Só que chega um momento que as crises existenciais, elas chegam para todos nós. E esse momento de crise são momentos de dor que a maioria de nós passa. E são esses momentos que ou você perde alguém importante na sua vida, ou você passa por uma crise e você não sabe se você é feliz no seu trabalho ou não, aí você quer fazer uma mudança, você não sabe como, ou você tem alguma questão financeira ou uma questão de saúde, né? As crises, elas chegam, crises de relacionamentos. E essas crises, elas vêm para nos construir, para você literalmente olhar para dentro, parar de olhar para fora, porque a gente aprende com a sociedade a olhar para fora. E a espiritualidade e a Kabbalah, principalmente, ela ensina a gente a olhar para dentro. A olhar para dentro, porque é dentro que a gente constrói o nosso templo. Então, quando a gente está nesse exílio, o Criador, ele sofre, como está escrito em Jeremias, o Criador chora no dia de hoje. Ele não chora só por conta de uma destruição de um templo físico. Ele chora porque nós, seres humanos, alimentamos muito mais esse olhar para fora, o olhar da pequenez, que enxerga o mundo e dá tanta importância para o que é passageiro, que a gente se esquece daquilo que é eterno. O que é eterno? É esse templo que está aqui. Esse templo, ele foi destruído, e o dia de hoje representa essa destruição desse templo, mas existe uma coisa maravilhosa no dia de hoje, que, cabalisticamente falando, é no dia de hoje que o Messias, a consciência messiânica, a Mashiach, o dia de hoje é o dia em que essa consciência nasce. Então, eu me lembro muito do Rav Berg dizendo que, tradicionalmente, as pessoas, né, elas ficam sentadas no chão, assim como eu tô, e é um dia de jejum, né, a gente já vai falar sobre isso também. Mas tradicionalmente as pessoas sentam e choram pela destruição do templo sagrado. Só que o Rav Ashlag, que é um grande cabalista também, que tem uma influência grande dentro do meu caminho na Kabbalah, né? O Rav Ashlag, ele diz que, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sentir essa dor. Sentir a dor dessa destruição desse nosso templo interno, o templo da nossa conexão com o Criador, o templo dessa nossa relação com o com Deus, né? Com o nosso Criador. E se a gente não sente essa dor, a gente continua exilados, né? Lembra que eu falei pra vocês? Eu falo mais disso no Kabbalah na Prática Conexão Espiritual, que é um curso mais avançado de Kabbalah que eu tenho, um nível 2 de Kabbalah, vamos dizer assim, tá? Então você se desconecta da sua fonte, primeira coisa que acontece. Aí você não sabe como se conectar com ela. Quando a gente vem pra esse mundo, você fala, tá, eu sei que o Criador existe, eu não sei como me conectar com ele. Aí existe um esquecimento. Aí esse esquecimento leva a gente a um incômodo. Aí a gente fica incomodados, ou seja, são os momentos de crise, né? Que você olha e você fala assim, nossa, mas eu tô passando por uma situação difícil. Normalmente nessas horas é que você reza, que você vai procurar ajuda, que você vai procurar a sua relação com Deus, né? Se fortalecer na sua relação com Deus. Então a gente encontra um incômodo gigantesco. Nesse incômodo, a gente encontra a espiritualidade. No caminho da Kabbalah, então, porque eu tô falando aqui dessa escada da nossa conexão espiritual, a gente encontra o Criador. Então, como assim encontra o Criador? Através da sabedoria. Então, a sabedoria da Kabbalah é uma sabedoria muito profunda, que ela ajuda a gente nesse caminho de retorno. Nesse caminho de retorno na nossa conexão com Deus. E nesse ponto, então, é quando a gente começa a buscar sabedoria. Você busca o conhecimento, você busca inspiração, você busca respostas do porquê que você está passando pelas suas fases difíceis, né? Pelas suas destruições dos seus templos internos, vamos dizer assim. E aí, nesse momento, através da sabedoria, a gente começa a praticar o conhecimento, né? Eu falo muito para os meus alunos que a Kabbalah, ela não é só uma sabedoria, ela é uma prática, é muita ação. A Kabbalah tem que ser prática, senão ela não te transforma. E aí a gente pratica essa relação para recriar uma conexão espiritual, né? A maioria das pessoas vive no mundo, digamos que num esquecimento, né? O mundo está passando por uma fase de esquecimento e o nosso trabalho é esse retorno, essa lembrança. Então nós estamos vivos para lembrar
lembrar da onde eu vim, né? E os estudos da Kabbalah ajudam muito nesse sentido, é me lembrar da onde eu venho, quem sou eu, qual é a minha fonte, qual é o propósito da minha vida, para que eu fui criado, né? O que vai acontecer, o que vem depois. A Kabbalah fala sobre várias perguntas e dúvidas que filósofos falam há muito tempo, que a gente em algum momento da nossa vida se questiona sobre isso, né? Qual é o propósito da nossa vida? Então, o dia de hoje, Tisha B'Av, ele é um dia, primeiro de tudo, como eu estava falando para vocês, o Rav Ashlag diz, né? A primeira coisa que a gente precisa é sentir essa dor, sentir a dor dessa desconexão, é esse incômodo. Depois que eu me desconecto da minha fonte, que eu chego nesse mundo, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, não sei como tá conectado com Deus, isso, gente, independe de religião, tá? Eu não sei qual é o seu caminho religioso e pra mim realmente não importa isso. O que importa é que todo ser humano tem uma alma, e essa alma, essa Neshama, ela tá constantemente querendo se conectar com a gente, e a gente precisa fazer a nossa parte, buscar a sabedoria, buscar o conhecimento para reconstruir esse templo sagrado, esse lugar para Voltei, me ligaram no meio da live, aí fica tudo travado a live depois que ligam. Enfim. Estão me vendo? Tá tudo... Gente, me responda se vocês estão me ouvindo, tá? Então eu tava falando que a construção do templo sagrado é esse lugar para o Criador habitar dentro do nosso coração. É isso que os cabalistas nos ensinam. Eu sei, gente, travou. Acho que já voltou, né? Vocês me falam se já voltou, tá? E aí, o que eu ia falar? Lembrei. Tá. Primeiro passo, então, é sentir essa dor, a dor dessa desconexão, né? Que acontece exatamente no momento que a gente chegou nesse mundo, se desconectou da nossa fonte. Não sei como é que eu me conecto de novo com o Criador. Aí o que eu faço? Eu esqueço. Eu esqueço o que eu tô fazendo aqui. Eu esqueço qual que é o meu... Esqueço que a vida tem um propósito, que a vida tem um sentido. E aí a gente começa a, depois de um tempo, ficar incomodado. Esse incômodo é exatamente o incômodo que a gente está falando da destruição do templo. Chega uma hora que você se lembra que você não veio para esse mundo só de passagem e nem só de passeio. Que a vida não é sobre quanto mais eu consigo ganhar dinheiro e fazer viagem e comprar as roupas que eu quero e ir para os lugares que eu tenho vontade, conhecer os melhores restaurantes ou whatever, o que quer que seja. A vida não é só sobre isso. A gente começa a entender que existe um propósito muito maior para a tua existência. E o dia de hoje, então, é primeiro de tudo para a gente sentir essa dor. E essa dor, ela tem a ver com a gente sentir a dor, como o Rav Ashlag fala, é sentir a dor de todas as vezes que a gente permite a nossa pequenez falar mais alto do que a nossa alma. A gente destrói o nosso templo sagrado todos os dias. Quando a gente age de maneira egoísta, quando a gente age de forma reativa. A verdade é que a gente se preocupa muito mais no que é bom pra gente do que a gente se preocupa com compartilhar. E a Kabbalah fala o quão é importante para a nossa relação espiritual com o Criador, para que o Criador consiga compartilhar toda a bondade que Ele tem para compartilhar com a gente. Lembra que a gente falou? Lirtiv Lenivraav significa que o mundo foi criado para você compartilhar, para o Criador compartilhar toda a bondade que existe com a gente. Só que se eu ajo com a minha pequenez, com o meu ego, se eu estou constantemente agindo de forma egoísta, pensando só em mim, o que acontece? O Criador, ele não consegue habitar, a presença dele não consegue estar dentro de cada um de nós, porque eu não estou identificado com ele. Então, a gente precisa, em certos momentos da nossa vida, e Tisha B'Av é esse convite, a gente precisa parar um tempo para sentir a dor do nosso próprio egoísmo, sentir o que causa nos nossos relacionamentos, eu ficar pensando só em mim. Eu não ficar, depois de muito tempo que você tá com alguém, né, seja um relacionamento amoroso ou convívio, seja com alguém da família, não importa, num trabalho, depois de muito tempo, é muito fácil a gente perder a nossa apreciação.
E o Tisha B'Av é um dia que convida a gente a alimentar a nossa apreciação. Porque tudo aquilo que a gente não aprecia, a gente destrói. Se a gente não aprecia a nossa relação com o Criador, a gente destrói a nossa relação com Ele. Se a gente não aprecia a nossa relação com a nossa alma, a gente vai destruir essa relação que existe com a nossa alma. Então, é um dia pra gente primeiro sentir essa dor do quanto a nossa pequenez, ela muitas vezes atrapalha a gente. E perceber como ela atrapalha. Quanto que o mundo poderia ser melhor se as pessoas não ficassem pensando apenas em si mesmas, se a gente pudesse realmente se importar com a vida de outras pessoas, realmente se importar com os problemas do mundo e buscar soluções, olhar para o potencial que existe dentro da gente e realmente encontrar formas de ajudar, de melhorar o nosso mundo, de transformar o nosso planeta. Então a gente muitas vezes olha, mas a gente não sente a dor. Infelizmente, às vezes você vê uma pessoa na rua, que ela tá numa situação de rua, ela não tem casa. E quantas vezes a gente realmente sente a dor do que é estar naquele lugar? Então é um dia que sim, por um lado, é como se o nosso mundo ele é todo fragmentado. A Kabbalah fala sobre isso, sobre a criação do mundo. O mundo ele está fragmentado. A gente vê todas as coisas em fragmentos. Mas esses fragmentos que a gente vê no mundo, eles muitas vezes não causam dor na gente. A gente vê as coisas fragmentadas e a gente acha que elas são simplesmente assim. Ah, tudo bem, é assim. A gente não sente muitas vezes essa dor da nossa própria fragmentação, porque a gente está no momento do esquecimento de quem a gente é. Só que coletivamente todos nós somos uma alma coletiva. A Kabbalah fala sobre isso. O Tikkun Olam é exatamente, o que é Tikkun Olam? É a correção da humanidade. É a gente, literalmente, a gente precisa levar o nosso coração para esse lugar de sentir essa dor e você olhar e falar, cara, a gente está fragmentado e isso é triste, sim. É triste que eu não me importo às vezes com a dor do outro. É triste por quê? Porque o Criador não consegue habitar no nosso coração se a gente não se vê como alma, se a gente não se importa uns com os outros. Então é um dia sim pra gente olhar para como a nossa pequenez afeta a nossa vida, como a nossa pequenez afasta o Criador de estar presente no nosso coração, nas nossas decisões, nas nossas atitudes. Mas esse é o primeiro passo que o Rav Ashlag fala pra gente. O segundo passo, a segunda coisa que ele ensina pra nós é que o Tisha B'Av, ele precisa levar a gente a simplesmente não conseguir sentir, olha isso que eu vou falar, hein? Levar a gente a não conseguir sentir a dor desse dia. O primeiro passo é sentir a dor. Só que se você fica na dor, nada acontece, né? Eu falo isso para os meus alunos seja nos meus cursos ou até na mentoria Verdadeira Identidade, em grupo, né, que eu faço. Eu falo para os meus alunos, você não pode ficar estagnado na dor. O que o Rav Ashlag ensina pra gente? O segundo passo que a gente precisa despertar no Tisha B'Av é levar essa dor como se ela fosse realmente, você sente a dor e você leva ela para um lugar de alegria, porque, como está escrito, um dia a gente vai estar com o Criador e a gente vai tentar se lembrar de todos os momentos difíceis e de toda a dor que a gente sentiu na vida e a gente não vai mais se lembrar. O profeta Zacharia, ele fala também que o dia de Tisha B'Av é o dia que a gente precisa transformar toda a dor em alegria. Então a gente vai se encontrar com Deus e a gente vai se reconectar com a nossa fonte e toda a dor que a gente sentiu, ela já não vai mais existir. A gente vai conseguir olhar para tudo que a gente passou com alegria, porque todos os momentos de destruição do templo, todos os momentos que a gente se sentiu perdidos e a gente não sabia como se reconectar com a nossa fonte, a gente vai entender que esses momentos, eles foram fundamentais para o nosso crescimento, fundamentais para despertar mais humanidade dentro da gente, para ajudar a gente a se lembrar que a gente tem um poder nesse mundo. E o poder que a gente tem nesse mundo é o poder de reconstrução. Então não adianta só chorar pelo templo, a gente precisa também reconstruir o templo. Então, essa primeira parte, né, e tinha uma prática que o Rav Berg falava, a gente fica sentado no Tisha B'Av até esse horário agora, né, que é o horário do almoço, e então depois a gente precisa começar a se levantar
E a gente precisa começar a levantar esse templo sagrado e não ficar sentados no chão para sempre. Não é só sobre o luto, gente. O luto, a gente tem que entender o luto como uma forma, luto para tudo na vida, né? Luto não é só quando você perde alguém. Luto também é quando a gente tá num processo de transformação e você precisa deixar para trás aquela pessoa que você criou e que já não te ajuda mais a ir para frente. Tudo o que você sabia até aqui te trouxe até aqui. Se você quer o novo, se você quer construir o seu templo sagrado, a sua relação com a sua alma, você precisa do novo. Novo é novas influências, mais conhecimento, você precisa praticar novas habilidades. A gente precisa reconstruir o nosso templo. Não adianta só chorar por causa dele. Então muitas pessoas tradicionalmente choram a destruição do templo sagrado e passam o dia inteiro só chorando. E não é sobre isso. Não é sobre isso. O Rav Berg dizia: é o dia mais poderoso do ano porque a consciência messiânica nasce nesse dia. Gente, Messias não é uma pessoa. Eu sei que tem gente que está esperando o Messias voltar, o Messias chegar. Cada um tem a sua maneira de falar sobre Messias. Mas se tem uma coisa que eu aprendi na Kabbalah é nunca acredite em nada literalmente. Consciência messiânica é a tua consciência, é a minha consciência, é a consciência de construção do nosso templo. E essa construção do nosso templo, ela precisa passar por uma sensibilidade humana. A gente precisa desenvolver a nossa humanidade. O que isso significa, desenvolver a sua humanidade? É a gente ter mais empatia uns com os outros. É a gente realmente assumir a responsabilidade de construir esse templo sagrado, olhar para fora, olhar para o próximo. Mas não olhar para o próximo do jeito que a gente aprendeu na nossa sociedade. Que é ficar o tempo inteiro se comparando com outras pessoas, competindo, se comparando, essa pessoa é melhor, essa pessoa é pior. Não é isso, não é olhar para o mundo dessa maneira, é olhar para o mundo conectado com a tua fonte. E para isso a gente precisa desenvolver a nossa conexão com o Criador, com Deus. Como é que desenvolve a relação com o Criador? Como é que desenvolve a relação com Deus? A gente precisa praticar. É praticar através de oração, é praticar através das suas atitudes, é praticar através dos seus pensamentos, é praticar através do direcionamento das suas emoções. Tem muita gente que tradicionalmente chora e fica mal e sofre essa destruição do templo e não está nem percebendo que quanto mais a gente só chora, mais a gente fica estagnados. O choro, a melancolia, ela não pode travar a sua vida, ela tem que ser o primeiro passo para você então fazer algo a respeito, levar essa tristeza, como a gente falou, eu estou citando fontes cabalísticas, gente, como Zacharia fala, como o Rav Ashlag fala, esse é o dia, o Rav Berg fala, a Karen Berg, eu vou falar mais sobre ela já, mas esse é o dia para a gente reconstruir o nosso templo e levar toda a dor para a alegria. A alegria do quê? Quando você passa por um desafio, quando primeiro você tem que sentir a dor, sabe, das pessoas, sentir a dor da humanidade, para que então a gente possa olhar efetivamente e se perguntar o que eu posso fazer. Às vezes você vai falar, eu não posso fazer nada, Yael, não posso fazer nada, porque o que eu posso fazer por essa pessoa? Ela está em situação de rua, você sempre pode fazer alguma coisa. Posso dar uma comida para essa pessoa? Posso rezar por ela? Posso rezar por ela? A gente sempre pode fazer algo. Às vezes você vai ouvir alguém que precisa de você, mas eu preciso desenvolver essa humanidade, essa empatia no meu coração de me importar. Porque sem se importar, nenhum templo sagrado vai ser reconstruído, nenhuma consciência messiânica vai vir. Gente, hoje é um dia, por que é o dia mais poderoso do ano? Porque de novo a consciência messiânica nasce hoje. Essa consciência messiânica é esse lugar no nosso coração que ao mesmo tempo que eu sinto, eu vejo que o mundo está fragmentado, eu vejo que o mundo está quebrado em muitos sentidos, mas o que eu faço com esse mundo que está quebrado, com esse mundo que está fragmentado? O que eu faço? Eu uso o meu potencial de reconstrução, eu uso o meu potencial de olhar para as coisas e colocar bons olhos. Esse mês ele é conduzido pela letra Tet. Letra Tet é a letra que tem um formato de ouvido. Eu falei sobre isso na Lua Nova. E a letra Tet, ela fala sobre o quanto a gente precisa ouvir a nossa alma, ouvir a nossa conexão com o Criador, ouvir as pessoas e se importar com elas. Então eu preciso desenvolver essa humanidade no meu coração, desenvolver esse senso de o meu potencial não é só olhar para as coisas e ficar indignado com as coisas. O meu potencial é corrigir o mundo. Isso é o Tikkun Olam. Quando a gente fala do Gemar HaTikkun, o que é Gemar HaTikkun? É a correção, é a gente
finalizar toda a correção da humanidade. E para isso o ser humano precisa entender que ele tem um potencial de super-humano dentro dele. Não é só olhar para as coisas e falar, ai que pena. Não, é olhar para as coisas e falar, nossa, isso tá quebrado. Deixa eu levar uma consciência de amor para isso. Sabe, você vai encontrar com alguém, medita em reconstruir o coração dela, medita em, sabe, em trazer amor para essa conversa. A gente precisa ser proativo. Ser proativo é usar o nosso potencial divino. Então é para isso que a gente está vivo, para reconstruir o templo e não só chorar pelo templo que foi destruído. Hoje é Ilulá da Karen Berg e é um dia muito especial para mim. A Karen Berg foi a pessoa que me tornou uma professora de Kabbalah, ela que falou para mim, ela que me deu oportunidades para aprender com os maiores professores de Kabbalah e hoje poder estar aqui ensinando essa sabedoria para vocês. A Karen tem um papel muito importante na minha vida porque ela me ensinou de muitas maneiras, diversas, controversas, o que é de verdade viver a Kabbalah, o que é não só estudar a Kabbalah intelectualmente como muitas pessoas fazem, sabe? Às vezes, uma das coisas que a Karen fazia era muitas vezes agir de uma maneira que ninguém entendia. E ela fez isso comigo, ela fez isso com muitas situações, de você olhar e não entender por que ela está fazendo isso, por que ela está agindo assim. E por trás de todas as atitudes, ela estava menos preocupada com o que as pessoas pensavam dela. Ela não estava muito preocupada para isso, ela estava preocupada em fazer o que era certo. E muitas vezes o que era certo era entre ela e uma outra pessoa, então outras pessoas não entendiam. Mas pagar esse preço de você agir de acordo com seus valores, de acordo com seus princípios, de você fazer o que é certo, mesmo que outras pessoas julguem você. Sabe, às vezes isso é tão comum, né? Você vê em grupos de pessoas, assim, sei lá, fofoca é uma coisa tão comum, mas ela é tão destrutiva. E a gente fica tão mais preocupados em servir ao próximo, né? No sentido de olhar e falar assim, ah não, mas tá todo mundo aqui falando mal, não faz mal eu falar mal também. Quais são os seus valores, os seus princípios? Você acha mesmo que falar mal de uma outra pessoa vai ser construtivo? Se não for para ajudar, se não for pensando em ajudar, em elevar uma pessoa, é melhor a gente não abrir a boca. Então, gente, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes para você, eu falo da prática da Kabbalah, né? A Kabbalah não vai mudar a tua vida se você ouvir sobre a Kabbalah. A Kabbalah vai mudar a sua vida se você praticar ela, certo? Então, muitas vezes na vida, você vai passar por momentos desconfortáveis e Tisha B'Av tem a ver com isso. O desconforto, né? Eu falei que eu ia falar do jejum. O jejum, a gente não se alimenta, a gente não come, né, ao longo desses dias. Mas eu não sabia disso. Gente, relaxa, tá tudo certo. A consciência de tudo que você tá ouvindo aqui é suficiente pra gente fazer uma conexão com o dia de hoje e elevar nossa consciência, tá? O jejum nem sempre é só comida. Às vezes é jejum de pensamento. Sabe que jejum que você precisa fazer no teu pensamento? Que jejum que você precisa fazer nas suas palavras? Que jejum você precisa fazer nas suas emoções? Vocês estão me entendendo? Jejum não é literal, tá? Mas uma das coisas é o jejum de não comer, não beber nada, né? E por que a gente faz isso? Basicamente, o jejum é pra gente... É esse desconforto que muitas vezes a gente quer fugir do desconforto. O ser humano, o nosso corpo, ele pede prazer constantemente. O nosso corpo quer constantemente que a gente fique bem, que a gente se sinta bem, né? E a verdade, gente, é que assim, é muito gostoso se sentir bem. Mas o seu músculo não cresce se você não vai na academia, se você não paga o preço de às vezes acordar mais cedo e fazer um exercício, né? Se você não cuida do que você vai comer, você realmente pode criar uma saúde péssima para você. Se você fala tudo que vem à sua mente, você vai ter vários problemas de relacionamento. Então vai ser confortável você falar o que pensa, mas tem custos, né? E esse dia também, ele é um dia pra gente se lembrar que nem só de conforto é feito o ser humano. E que só viver no conforto é destrutivo para o ser humano. Sem desconforto você não cresce, você não evolui. Se a gente não sentir o desconforto de se importar com o próximo, a gente não vai fazer nada para ajudar. Se você não sentir o desconforto do lugar que você se encontra na sua vida hoje, você não vai crescer, você não vai para o seu próximo nível. Então, gente, o desconforto faz parte. E esse é um dia também para a gente celebrar o desconforto. Celebrar o desconforto significa você entender que o desconforto ele te faz crescer. A destruição, o momento que está tudo quebrado no teu coração, esse momento ele também te eleva.
ele também te expande. Você entende o que eu tô falando? Tá virando chave pra vocês? Gente, tá iluminando a consciência de vocês hoje? Porque o nosso dia de hoje, ele é exatamente pra gente fazer as... Minha bateria tá quase acabando. É pra gente fazer as pazes, o dia de hoje é pra gente fazer as pazes com esse desconforto, entender que o desconforto, ele tem um propósito e que o desconforto, o ser humano não nasceu pra viver no desconforto. A gente nasceu pra passar pelo desconforto e sair dele. Esse sair dele é você reconstruir o seu templo aqui, a sua relação com o Criador aqui no teu coração, nos sentimentos, nas palavras, nas emoções, na maneira como você lida com a sua vida. Olha para o que você deseja construir. Pensa no seu templo sagrado. Qual é o templo que você quer construir para a tua vida? O que você quer construir no teu próximo ano? O que você quer construir na sua próxima década da sua vida? Qual é a tua missão? Qual é o teu propósito? O que você está fazendo aqui, gente? Isso a gente tem que se perguntar. A gente tem que pôr a mão na massa e a gente tem que não descansar até a gente entender quem a gente é, na nossa verdadeira essência, na nossa verdadeira identidade. Enquanto você não souber o que você está fazendo nesse mundo, você não pode descansar, porque senão a gente está perdendo o nosso tempo precioso na Terra. E aqui a gente chega, eu vou contar pra vocês, né? Eu decidi, de propósito, abrir as inscrições para vocês poderem entrar para a mentoria Verdadeira Identidade em Grupo no dia de Tisha B'Av. E parece um pouco controverso, talvez, para algumas pessoas, né? Nossa, mas é o dia mais negativo do ano, mas é o dia mais poderoso do ano para a gente transformar a nossa escuridão em luz. Para pegar o templo que está destruído e reconstruir esse templo, construir a nossa verdadeira identidade. Então, a semente que eu queria plantar de todo o trabalho espiritual que vai acontecer, todo o trabalho de consciência, de transformação, de autoconhecimento, que vai acontecer ao longo de 4 meses da minha mentoria, eu quis plantar nesse dia. Então, a gente já tem mais de 70% das vagas preenchidas, tá? Nós já temos vários inscritos e esse é um trabalho que eu preciso limitar as inscrições porque eu faço um trabalho 1 a 1 com vocês. O que isso significa? As aulas, elas são entregues no grupo. A gente tem toda semana encontros que duram cerca de 2h30, tá? Esses encontros vão acontecer a partir do dia 22 de agosto, terça-feira, às 7h30 da noite, toda terça-feira às 7h30 da noite. E a gente a gente primeiro abre com uma ferramenta que eu sou apaixonada e que a Karen Berg também gostava muito, que é o Theta Healing. Então, a gente abre com essa ferramenta, a gente trabalha uma série de crenças, limpeza energética. E aí depois tem um tema teórico da aula. Depois desse tema teórico, vocês têm uma tarefa para casa e eu acompanho as tarefas, vocês têm um prazo para me entregar essas tarefas. E aí eu mando feedbacks individualmente, eu vou acompanhando o crescimento de vocês em todos os exercícios da mentoria. Então é uma mentoria pra gente, eu não ensino Cabala na mentoria Verdadeira Identidade, tá? Cabala eu ensino no Cabala na Prática, Despertar Espiritual, nível 1, e o Cabala na Prática, Conexão Espiritual, que é o meu nível 2, tá? Então, a mentoria, ela tem o meu olhar, eu sou professora de Cabala, né? Então tem o meu olhar espiritual por trás, só que além disso, tem uma série de ferramentas extremamente tangíveis e práticas para você viver a sua verdadeira identidade. Então é basicamente um trabalho que a gente faz ao longo de 4 meses para que vocês possam entender quem vocês são na sua verdadeira identidade e viver ela. Além da Kabbalah, eu estudei muitas coisas ao longo desses últimos anos da minha vida, né? São 15 anos já que eu estudei coaching, programação neurolinguística, que trabalha a mente subconsciente, o Theta Healing, a psicologia positiva, a gente tem neurociência. Então, todas as coisas que você precisa para pegar essa relação com a sua alma e viver essa relação na prática é o que acontece na mentoria Verdadeira Identidade. Então, é um trabalho extremamente prático, espiritual, profundo, de autoconhecimento, onde eu pego absolutamente tudo o que eu vi de mais incrível e eu ajudo você a viver a tua essência. É um trabalho maravilhoso, as transformações dos meus alunos são incríveis, eu já compartilhei alguns depoimentos com vocês, a turma está quase fechando, a gente tem poucas vagas, é um investimento de tempo, de energia, grande, tanto da minha parte quanto da de vocês, é um investimento também financeiro, eu sei disso, mas tudo isso, gente, é porque realmente é um trabalho muito profundo
e é um trabalho para você realmente sair dessa mentoria com uma transformação efetiva, tá? Eu não brinco em serviço, eu entrego o meu melhor, eu não meço esforços, tá? Então eu quis fazer isso, né, no Tisha B'Av, porque é o dia mais poderoso do ano pra gente transformar nossa escuridão em luz, pra gente construir o nosso templo sagrado, pra gente viver as transformações na nossa vida, e eu quero ajudar vocês de verdade a construir esse templo sagrado, ou seja, é construir de verdade essa relação com a tua alma, é você ver o teu potencial ali, em cada encontro da mentoria, você se entender de uma maneira que você nunca tinha se entendido antes. A mentoria é transformadora, gente, é transformadora, tá? Bom, se você tem interesse de participar da mentoria, me manda um direct. O link de inscrição está na minha bio. O trabalho não é brincadeira, tá? Vai demandar bastante da gente, no sentido de que é mão na massa, então vai ter exercício toda semana. Dá pra você encaixar na sua rotina? Dá, não precisa ficar preocupado, tá? Você tem que ter 2h30 a 3 horas pra aula, que é toda terça-feira à noite, tá? E um tempo durante a sua semana para fazer o exercício, 1 horinha para você fazer o teu exercício e mandar para mim, para eu poder acompanhar e direcionar, dar feedbacks para vocês. E dia 22 a gente começa. Se vocês tiverem dúvidas é só mandar mensagem, tá? A gente tá aqui para ajudar vocês, eu, a Camila que trabalha comigo, a gente tá aqui para tirar as dúvidas, o que vocês precisarem, a gente tá aqui para ajudar, tá bom? Se você tem vontade de fazer a mentoria, não come bola, tá? Não perde tempo, porque realmente está acabando as vagas. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês nesse momento aqui, nesse dia tão poderoso, tão especial. E eu tô levantando já, como eu falei pra vocês, a gente fica sentados no Tisha B'Av e depois da hora do almoço é o momento pra gente levantar e construir o nosso templo. Que nenhuma tristeza corroa o nosso coração a ponto da gente estagnar na vida. Que nenhum momento difícil seja mais difícil do que o que é a tua relação com o Criador. O Criador é capaz de transformar a nossa vida em níveis que a gente não consegue racionalmente imaginar. A nossa mente é muito limitada, mas o Criador ele tem todas as respostas e o que a gente precisa é saber como ouvir. E a mentoria Verdadeira Identidade é para te ajudar a ouvir e pôr em prática a tua essência, tá? Missão de vida, propósito, tem muita coisa que a gente vê lá. Então, pessoal, bom dia para vocês. Hag Sameach, o que também, na verdade, para quem tá acostumado a fazer Tisha B'Av e tudo mais, é estranho ouvir Hag Sameach, mas o Rav Berg falava Hag Sameach, que significa que seja um dia de felicidade, Sameach, feliz, né? E que sim, seja um dia feliz, que a gente veja propósito nos momentos difíceis da nossa vida e que a gente transcenda. É sobre isso o nosso dia de hoje. Então, gente, um super beijo no coração de vocês. Hag Sameach. A gente se encontra na mentoria ou segunda-feira temos live de novo para Inspiração Semanal, tá bom? Beijo pra vocês, obrigada pela participação de todos e até lá.